Boa noite. Boa noite. Agora sim, parece boa. Meus irmãos, abram suas Bíblias aí, então, no Salmo de número 23. Durante essa viagem para Curitiba e o seu famoso clima polar, acabei pegando uma gripe lá, né? Um frio miserável naquela cidade. 2, 3 graus com sensação negativa, por causa do vento que cortava a alma e separava juntas e medulas, né? Mas foi um tempo gostoso de estar ali, tirando o frio intenso, mas o tempo foi muito bom, aqueceu os nossos corações. Mas voltei, já estava meio adoentado, mas voltei com uma gripe um pouquinho mais forte. Agora está melhorando, mas se você perceber, a minha voz ela vai dar umas falhadas em algum momento. Eu percebi porque durante a aula da classe de novos membros, eu percebi que ela já estava começando a falhar. Mas vamos lá, vamos ter o nosso tempo de estudo na Palavra de Deus nessa noite. Nós hoje chegamos em um dos textos mais queridos da maior parte dos cristãos, não é verdade? Salmo de número 23. Eu sei que nós temos alguém aqui que ama este salmo. Quem adivinha quem é? Marquinhos. Eu tenho certeza que quando eu começar a ler, ele vai completar a leitura. Esse, sem dúvida, é um dos textos prediletos dele. Na verdade, é um dos textos mais bem-quisto da história do cristianismo. Esse é um dos textos mais usados nos momentos mais adversos da experiência humana. Nós vemos esse texto sendo lido em nascimentos e em velórios. Em casamentos, nós vemos esse texto ser lido nos momentos de alegria e em momentos de tristeza. Porque, sem dúvida, esse texto ele se encaixa em qualquer momento da experiência humana. E este salmo retrata o nosso Senhor como sendo o nosso pastor. Na verdade, meus irmãos, os salmos, eles retratam o Senhor de diversas maneiras. Eu não sei se o controle está aqui, está aqui. Eles retratam o Senhor de diversas maneiras. Por exemplo, quando nós olhamos para o Salmo de número 8, ele é apresentado como o Criador. O texto nos diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então aqui o salmista apresenta ao nosso Deus como o Criador. Quando nós olhamos para o Salmo 3, no verso 3, ele é apresentado como um escudo. O texto nos diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. No Salmo de número 31, no verso 3, ele é apresentado como rocha e fortaleza. É dito assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. No Salmo 107, no verso 2, ele é apresentado como o nosso Redentor. O texto diz: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos várias figuras que são usadas pelo salmista para retratar quem Deus é. Mas dentre todas essas figuras apresentadas, a mais conhecida de todas é a figura do pastor. E o Salmo 23 apresenta para nós o Senhor como sendo o nosso pastor. E é esse o Salmo que nós vamos meditar nessa noite. Vamos fazer a leitura então do Salmo de número 23, os versos 1 até o verso 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, porque não vai aparecer na projeção. Pelo menos essa parte não. A não ser que eles consigam dar um alt tab ali e colocar. Eu não coloquei nos meus slides, tá? Salmo 23, versos 1 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos guie no estudo da Tua Palavra. Nosso Pai, mais uma vez entramos na Sua presença e eu peço que o Senhor possa me conduzir à medida que ensino e exponho a Tua Palavra nessa noite. Que ela seja produtiva em nosso meio, que ela venha nos confortar e também confrontar conforme o Teu Santo Espírito assim desejar em nossas vidas. Que em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a grande verdade que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando nessa noite é a seguinte: quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos atravessar qualquer vale com confiança, pois a sua presença, cuidado e provisão são tudo o que precisamos. Amém? Essa sentença declara ou resume o que nós vamos estudar hoje à noite. Vamos, em uma só voz, reafirmar essa verdade. Quando o Senhor é o nosso pastor, podemos atravessar qualquer vale com confiança, pois sua presença, cuidado e provisão são tudo o que precisamos. Meus irmãos, esse salmo tem sido considerado o trecho mais conhecido de todo o Antigo Testamento. E ele tem sido intitulado o Salmo do Pastor. A sua autoria é muito clara e conhecida, Davi. E é interessante nós notarmos que Davi usa uma figura bastante familiar para ele. Ao se referir a Deus aqui no Salmo de número 23, ele usa uma figura cuja qual ele se identifica muito bem. Afinal de contas, ele mesmo já havia exercido esse ofício de ser um pastor de ovelhas. Na verdade, a profissão de pastor de ovelhas era bastante comum nas Escrituras. Essa é a figura muitas vezes apresentada do relacionamento de Israel com Deus. Deus é o pastor. Por mais que Israel pudesse estar espalhada, por mais que Israel pudesse estar distribuídas pelos mais longínquos mares e terras, o texto nos diz que o próprio Deus a congregará, a guardará como um pastor guarda os seus rebanhos durante a noite. Então, muitas vezes, esse salmo ele tem sido usado na vida e na experiência do cristão. Mas também, como textos como esse, muitas vezes são mal interpretados. Muitas vezes, quando pessoas leem a declaração logo do início do salmo que diz, o Senhor é o meu pastor, e lá é dito, nada me faltará, alguns pensam que aqui está sendo dito que se Deus ele é o meu pastor, ele então vai me dar tudo. Então eu não terei falta de nada, eu terei todos os bens que eu quiser, eu terei saúde, eu terei prosperidade sem limites. Por quê? Porque o texto está me dizendo que o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Meus irmãos, claro que nós sabemos que somos plenamente supridos por Deus. Deus supre para nós as nossas necessidades. Mas aqui, a intenção do salmista não está em dizer que ele vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. Aqui ele está dizendo para nós que, porque o Senhor é o meu pastor, então eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Porque eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, nada mais me falta. Esse é o sentido do verso. Conta-se a história de uma professora de escola dominical que ela havia ensinado os seus alunos o Salmo de número 23. E a tarefa, a missão era que em um determinado dia, eles deveriam recitar esse salmo diante de toda a igreja. E no dia da apresentação, todos estavam empolgados, exceto uma das crianças, porque ela era bastante tímida.
Ela estava tão tensa, tão nervosa, que quando chegou a sua vez de recitar esse salmo, ela começou a dizendo: o Senhor é o meu pastor. E ela ficou alguns segundos em silêncio, bateu aquele branco, então ela decidiu dizer novamente: o Senhor é o meu pastor, e isso basta. Meus irmãos, é esse o significado desse salmo. Esse salmo está nos dizendo que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, isso basta. É tudo o que nós precisamos. E é por isso que hoje à noite, eu gostaria que nós olhássemos para esse salmo e nós aprendêssemos com ele 3 lições importantes. A primeira lição que eu quero passar para os irmãos nessa noite é que o vale da sombra da morte é uma realidade em nossas vidas. O vale da sombra da morte é uma realidade nas nossas vidas. Será que você já passou por alguma situação na sua vida em que você se perguntou: por que será que eu estou passando por tudo isso? Já aconteceu? Você passar por tribulações e dificuldades cujas quais você não consegue entender a razão. E você começa até, a certo ponto, questionar a razão de tudo aquilo estar acontecendo. Agora, muitas vezes surgem na nossa cabeça, por que as ovelhas precisam passar por caminhos tão difíceis? Meus irmãos, em Israel, quando passava a temporada das chuvas, os pastos, eles ficavam cada vez mais escassos. Isso significava que quando os pastores, eles saíam para levar as suas ovelhas para se alimentar, eles tinham que andar, fazer viagens cada vez mais longas, a fim de que eles pudessem encontrar uma boa pastagem. Então, os pastores, eles tinham que ir cada vez mais longe, em lugares cada vez mais difíceis, para que eles conseguissem, então, um alimento para o rebanho. E essa não era uma jornada fácil, mas sem dúvida ela era uma jornada necessária. Da mesma forma, meus irmãos, os vales, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas vidas não são fáceis, mas são necessários. Nós devemos aprender logo que nem tudo nas nossas vidas será um mar de rosas. Nós vivemos em um país dominado por uma teologia triunfalista, onde as pessoas acham e saem dizendo que quando você se torna um cristão, você irá parar de sofrer. As Escrituras, elas não apresentam isso como uma realidade absoluta, meus irmãos. Sem dúvida, é muito claro para nós que na vida cristã, há dias quando o sol simplesmente não irá brilhar. Há dias quando tudo parecerá sombrio. E é importante, irmãos, nós destacarmos que os vales não significam necessariamente juízo de Deus. Sabe por quê? Eu acho importante eu fazer esse destaque aqui nessa noite, nesse momento. Porque muitas vezes, quando nós vemos alguém passar por dificuldades, por tribulações, na nossa mente, imediatamente nós começamos a exercer julgamento. E a gente começa a dizer: está em pecado, né? Se tivesse fazendo tudo direitinho, não estava passando por isso. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que muitas vezes faz parte do plano do bom pastor conduzir-nos pelos vales também. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós nos deparamos com um personagem apontado pelo próprio Deus como alguém, como um modelo de integridade. Jó. Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do quê? Do mal. Mas mesmo assim, ele passou por intensos sofrimentos. E esses sofrimentos, sem dúvida, não eram castigos. Eram parte do propósito de Deus para com a vida do teu servo. Meus irmãos,
nós nos deparamos quando lemos as Escrituras, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 1 a 3, quando os discípulos se deparam com um indivíduo, um homem cego de nascença, e eles então imediatamente têm o mesmo julgamento que você e eu temos, quando vemos alguém enfrentando algum tipo de sofrimento. Eles olham para Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou? Quem pecou para que esse homem nascesse com essa deficiência? Ele ou os seus pais? Jesus prontamente responde o quê? Ninguém pecou, nem ele e nem os seus pais. Mas ele nasceu daquela forma para quê? Para que nele se manifestasse as obras de Deus. Aquele indivíduo, ele nasceu cego, e ele ficou cego até aquela altura, para que ele pudesse, naquele dia específico, se deparar com Jesus Cristo, e para que Jesus lhe restaurasse a visão, e fosse glorificado através desse milagre. Então não tinha nada a ver com pecado. Pelo contrário, foi para a glória de Deus que aquele indivíduo nasceu com aquela enfermidade. Quando nós lemos Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 a 10, lá é dito que ele tinha um espinho na carne. Agora ele reconhece que Deus não removeu esse espinho de sua carne, e ele diz que Deus usou aquele sofrimento para manifestar a ele a sua graça. Ou seja, meus irmãos, nós devemos aceitar que os vales estarão presentes em nossas vidas, enquanto nós estivermos desse lado da eternidade. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós enfrentaremos perseguição, problemas e frustrações. Por isso, nós precisamos ter cuidado antes de julgar os outros quando eles estão passando por momentos difíceis. Muitas vezes nós erramos e erramos feio nesse aspecto. Muitas vezes nós agimos como os amigos de Jó. Você se lembra? Nós pensamos que toda a enfermidade é resultado direto de algum pecado. Toda a provação é resultado direto do juízo de Deus. Era exatamente essa a concepção dos 3 amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles partiram do pressuposto de que todo o sofrimento é resultado direto de algum pecado cometido. E, por isso, eles começaram a julgar Jó diante do seu sofrimento. E o que eles fizeram? Ele afirma que pessoas inocentes não sofrem. E que se Jó está passando pelo que está passando, é porque tem algo errado em sua vida. E ele diz que as próprias palavras de Jó o condenavam. Olha que petulância que esse homem tem. Bildade, um outro amigo de Jó, diz que Deus não perverte o direito e que se os seus filhos, ou se os filhos de Jó morreram, eles morreram porque pecaram. Já pensou? Você como pai ouviu uma declaração como essa? E eles ainda recomendam a Jó que busque a Deus, pois a situação que ele está enfrentando é por causa da sua iniquidade, por causa da sua impiedade. Que sensibilidade, não é verdade? Zofar diz que Jó, ele merecia era coisa pior. Aqui nós temos um calvinista, né? E ele diz, sugerindo que Deus ainda está sendo misericordioso para com ele. E ele afirma que Jó está escondendo pecados na sua vida que precisam ser confessados e abandonados. Em resumo, meus irmãos, os 3 amigos aqui, né, de Jó, eles tentam convencê-lo de que se ele está sofrendo, é porque ele pecou. E que bastava ele confessar esse pecado escondido e Deus então vai restaurá-lo. Vai me dizer que não é muitas vezes esse o pensamento que está aqui na nossa mente. Às vezes você não verbaliza, como esses 3 amigos cara de pau fizeram aqui, mas você pensa.
Mas nem sempre é assim, meus irmãos. Nem sempre isso é uma verdade absoluta. E Deus mostra isso porque Ele corrige severamente os amigos de Jó por terem tido esse tipo de conclusão precipitada. Olha o que Deus vai dizer lá em Jó, no capítulo 42, no verso 7. Ele vai dizer assim: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Não cabe a nós julgar o coração alheio. O que cabe a nós? Orar, consolar, lembrar que Deus trata cada ovelha de forma pessoal e individual. Não cabe a nós determinarmos a razão do sofrimento. Cabe a nós agir como o bom samaritano agiu. Curar as feridas, pagar a hospedaria, auxiliar, não julgar. Deixa que Deus sabe a razão pela qual o sofrimento está acontecendo. Não é você, o arauto da destruição, que deve chegar lá e dizer por quê, e por quê, e por quê. Deixa que esse departamento não te compete. Até porque nós vemos, à luz das Escrituras, que os vales, eles podem ser disciplina. Eles podem ser provação. Eles também podem ser preparação. Agora, quem é que sabe qual é o vale que a pessoa está passando? Só Deus. Eu e você somos incapazes, não é esse o nosso departamento. Todos nós enfrentaremos dias assim, de vales e dificuldade, cedo ou tarde. Para alguns, esses vales serão menos ameaçadores, mas para outros será realmente, conforme o texto nos diz, o vale da sombra da morte. No entanto, todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos os nossos vales. Os vales são uma realidade em nossas vidas e nós precisamos nos preparar para eles. A segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse salmo é que como você reage no vale dependerá de onde os seus olhos estão fixados. A maneira como você reage, então, nas provações, nas dificuldades, será resultado de onde os seus olhos estão colocados. Meus irmãos, o vale é uma realidade. O vale, ele pode destruir você. O vale, ele pode quebrar você. Mas nós temos uma certeza, que nós não passaremos pelo vale sozinhos. O pastor aqui, ele promete que ele estará com você. Então, se ele está com você, fixe os seus olhos no pastor e não no vale. Não nas provas, não nas dificuldades. Fixe seus olhos no Senhor. E sabe, meus irmãos, muitos imaginam Davi escrevendo esse texto aqui, deitado sobre uma grama verde, contemplando calmamente o trabalho de um pastor. Mas esse não é o contexto desse salmo. Provavelmente, Davi escreve esse salmo sendo um homem já idoso. Provavelmente, durante o período de rebelião do seu filho Absalão contra ele. Então não é um momento tranquilo da sua vida, é um vale. Ele está passando por uma prova, por uma dificuldade. Mas perceba bem claramente como o foco de Davi aqui não está na prova, mas sim em Deus. Olha o que ele diz no verso 1 a 3. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar. Leva-me para junto às águas. Refrigera-me a alma. Ele diz: guia-me. Você percebe? O foco de Davi aqui não está na provação.
O foco aqui está claramente no Senhor. E no versículo 4, ele é bem mais direto quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Parece para nós aqui que por um instante ele começa a olhar para o vale. Por um instante ele começa a olhar para as dificuldades. Mas logo o seu coração se enche de paz. Por quê? Porque ele sabe que o pastor está com ele. E ele diz no verso 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, em meio às lutas, em meio às dificuldades que muitas vezes e certamente enfrentaremos, conforte o seu coração com a certeza que Deus está com você. Você não está sozinho. Nós devemos ter essa mesma atitude de Davi. Nós devemos nos lembrar da presença de Deus. Nós devemos nos lembrar da provisão de Deus. Nós devemos nos lembrar sempre do cuidado de Deus. Mesmo quando as circunstâncias são ruins, nós devemos seguir em paz. Nós não devemos ficar desesperados. Afinal, Davi vai dizer no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Perceba que se você anda pelo vale, isso significa que em algum momento o vale vai ficar para trás. O problema não é andar pelo vale, o problema é ficar parado no vale. Quando a gente fica estagnado no vale, paralisado pelo problema, aí o problema se torna preocupante. Porque à medida que estamos caminhando, isso nos mostra que o vale, ele é temporário. Nós precisamos passar por ele. Nós precisamos percorrê-lo para que nós possamos alcançar novas pastagens. Por isso que ouça o encorajamento que o apóstolo Paulo nos dá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17 e 18, quando diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, eu sei, o problema que enfrentamos sempre parece insuperável. Eu sei, as dificuldades, os vales, eles parecem assustadores. Mas lembre-se sempre, as lutas são momentâneas. O vale é temporário. Davi, ele enfrentou o vale confiantemente. Por quê? Ele fixou os seus olhos no pastor. Ele sabia que o pastor estava com ele para protegê-lo. Conta-se a história de um menino que ele estava sozinho fazendo uma viagem de avião. E eu sei que para alguns só de ouvir isso já é aterrorizante o suficiente. Avião, né? Mas imagine uma criança fazendo uma viagem de avião sozinha. Mas durante o voo, ele entrou numa tempestade muito forte. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você se sente como uma pena sendo jogada pelo vento, enquanto você pega uma turbulência muito forte durante uma viagem de avião. E aquela turbulência foi tão forte, tão brusca, que o parâmetro para você saber se está tudo certo sempre é a seguinte: olhe para os comissários de bordo. Se eles começarem a ficar preocupados, se preocupe. Enquanto todos eles estão continuando, caminhando, servindo as coisas, tudo com um olhar calmo e tranquilo, você fica tranquilo. Mas se você perceber os próprios comissários de bordo preocupados, é melhor você começar a colocar suas orações em dia, né? Que as coisas podem mudar de rumo. Mas essa criança, enquanto todo mundo estava preocupado, até mesmo os comissários de bordo estavam agitados, aquela criança estava calma
plena e tranquila. Quando de repente, uma outra passageira que estava próxima, viu aquela criança sozinha, se preocupou e chegou diante dela e perguntou: menino, você não está com medo? O menino então respondeu com o rosto tranquilo: não, senhora, não tenho medo nenhum, porque o meu pai é o piloto. Ele confiava no pai. Ele sabia da capacidade do pai. E por causa disso ele não tinha por que temer. Meus irmãos, enquanto enfrentamos e passamos pelos vales, lembre-se sempre, o pai é o piloto das nossas vidas. Ele sabe o que ele está fazendo. Nós não sabemos. E nós, na nossa audácia e na nossa petulância, achamos que temos o direito de olhar para Deus e dizer: Senhor, não faça assim, faça assado. Ele sabe o que faz, Ele sabe em que direção está nos conduzindo. Cabe a nós unicamente confiar, fixar os nossos olhos no Senhor e descansar no seu cuidado, porque a sua vara e o seu cajado estão diante de nós. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é que o vale da sombra da morte é uma realidade nas nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que como você reage no vale dependerá de onde os seus olhos estão fixados. A terceira lição que nós podemos aprender aqui, e última lição nessa noite, é que é no vale que você conhece verdadeiramente quem é o seu pastor. O Salmo 23, ele foi escrito, como eu disse para vocês, em um momento de grande provação na vida de Davi. E foi nesse momento que de verdade ele pôde enxergar e sentir quem Deus verdadeiramente é. Foi assim que passou Jó também por suas lutas e por suas tribulações. Jó, ele passa por todos os vales que são descritos lá no seu livro. Mas no final é dito assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, é no vale que nós temos a oportunidade de conhecer melhor quem é o nosso Deus. E Deus usa momentos como esse para se revelar a nós. É no vale que você deixa simplesmente de conhecer o salmo sobre o pastor e você passa a conhecer o pastor do salmo. É no vale que ele se manifesta todo o seu cuidado e isso faz toda a diferença. É no vale que nós podemos ver que Deus, ele é um Deus presente. Ele é um bom pastor. E um bom pastor, ele não observa o seu rebanho de longe, ele acompanha o seu rebanho lado a lado. Eu não sei se você já viu reportagens informando, relatando, pais que por alguns minutos ou segundos se distraíram no celular enquanto seu filho brincava e de repente a criança atravessou uma rua e foi atropelada por um carro. Ou de repente um pai que está mexendo no celular e a criança está brincando numa piscina e de repente se afoga. E tudo isso aconteceu por um lapso, por um descuido e uma tragédia está instaurada numa família. Meus irmãos, com Deus isso nunca acontece. Nada acontece em nossas vidas em um momento de distração divina. Porque Deus, ele está sob supervisão constante e atenta sobre suas ovelhas. Deus, ele está sempre conosco. Ele está sempre presente com o seu cajado nas mãos, pronto para nos guiar, pronto para nos proteger, pronto para nos sustentar, mesmo que seja no vale da sombra da morte. E é no vale que nós podemos ver também que Deus é um pastor que nos guia e nos protege. Perceba que a vara, ela é um instrumento que
desempenhava múltiplas funções dentro da tarefa de um pastor. Ela é usada, por exemplo, para guiar o rebanho. Então, quando uma ovelha se desgarrava do grupo, o pastor pegava a vara e ele cutuca com uma vara a ovelha para quê? Para que aquela ovelha volte para o rebanho. Porque quando a ovelha está separada do rebanho, ela se torna um alvo fácil. Ela está vulnerável. A vara também, ela era usada para proteger o rebanho. Quando um animal selvagem se preparava para atacar uma ovelha, o pastor ele usava a vara para afugentar, para espantar aqueles animais selvagens. A vara também, ela tinha um gancho na ponta, que era usado para resgatar a ovelha se ela caísse em algum lugar onde o acesso fosse mais difícil, mais complicado. E Davi, ele fala aqui com propriedade a respeito do valor e da importância do cajado na mão de um pastor. Por quê? Porque ele mesmo teve que usar um cajado quando foi atacado por um leão ou por um urso. E por um urso, durante seu ministério como pastor de ovelhas. E foi através da sua própria experiência como pastor que ele aprendeu a confiar no bom pastor, sabendo que ele sempre nos guia e que ele também nos protege. Agora, também é no vale que nós podemos ver que Deus, ele é provedor. E o que Deus provê para nós? Ele provê simplesmente tudo. E é interessante nós observarmos essa palavra, tudo. Porque quando nós vemos essa palavra aqui na nossa Bíblia, e nós fazemos um estudo mais apurado, mais profundo a respeito do seu significado, nós logo descobrimos que tudo significa, sabe o quê? Tudo. Todas as áreas, sem exceção. Isso significa que Deus provê para nós o nosso descanso. No versículo 2 ele nos diz que ele leva as suas ovelhas para descansar. Nós também sabemos que ele provê para nós, no versículo 2, o nosso sustento. É ele quem nos alimenta, é ele quem nos supre de tudo. No verso 4, nós vemos que ele supre a nossa paz. Ele provê para nós, no verso 4, também o consolo necessário. E finalmente nós vemos em João capítulo 10, no versículo 11, que é ele, o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele supre para nós a nossa salvação. Meus irmãos, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele se apresenta em João capítulo 10, no versículo 11, como esse bom pastor. E ele diz, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Perceba que o cuidado e a presença descrita por Davi neste salmo, eles encontram a sua expressão máxima na cruz do Calvário. É ali que o bom pastor, por amor ao seu rebanho, ele entregou a sua vida para nos resgatar das garras do pecado e da condenação eterna. Talvez hoje você esteja passando por esse momento de cruzar pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja enfrentando dores, angústias, perdas, dúvidas. Talvez você esteja até mesmo distante de Deus. Mas ouça bem, Cristo, ele é o pastor que veio buscar as ovelhas que estavam perdidas. E ele chama cada uma das ovelhas pelo nome, com amor, com graça. Por isso, não endureça o seu coração. Reconheça que longe de Cristo, você está perdido, você está perdida. Não há descanso, não há paz, não há proteção verdadeira longe do pastor. Nenhum outro pastor é capaz de cuidar e de te suprir. O dinheiro não é o seu pastor. O seu trabalho não pode ser o seu pastor. O status não pode ser o seu pastor. A religião não pode ser o seu pastor. Somente Jesus Cristo pode ser esse pastor.
Somente Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. E hoje, Ele te convida a voltar para Ele em arrependimento e fé, e crendo nele como seu Salvador e Senhor. E é assim como aquela criança disse com simplicidade: o Senhor é o meu pastor, e isso basta. Que você e eu também podemos dizer e experimentar esse relacionamento íntimo com Deus. Por isso, venha a Cristo hoje. Confie nele. Entregue-se totalmente aos cuidados do bom pastor. E então, mesmo que você passe pelos vales mais sombrios e profundos na sua vida, você vai poder caminhar com confiança. Por quê? Porque o bom pastor estará sempre com você. Ele estará hoje, amanhã e por toda a eternidade. E sem dúvida, quando nós olhamos nas Escrituras, nós percebemos que foi no momento em que nós estávamos mais perdidos, como ovelhas que não têm pastor, que Deus enviou o seu Filho, o bom pastor, para ser o nosso Salvador. Então, meus irmãos, a maioria de nós, quando passamos pelos vales, nós precisamos nos lembrar aquilo que o Salmo 23 nos ensina, que o vale da sombra da morte é uma realidade em nossas vidas. Mas como você reage no vale dependerá de onde os seus olhos estão fixados. E no vale que você conhece verdadeiramente quem é o pastor. Gostaria de terminar nessa noite com uma pergunta. Você conhece o bom pastor? Você confia nele? O Senhor é o seu pastor e isso basta? Vamos terminar nessa noite fazendo uma leitura desse salmo, mas em atitude de oração. Então eu vou pedir para que ele seja projetado aqui na tela, que os irmãos se coloquem em pé, para que nós possamos fazer a leitura de encerramento nessa noite desse salmo. Mas não só leia com palavras, leia com o coração, em atitude de oração. Salmo 23, versos 1 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Oremos enquanto lemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu braço se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor se apresenta a nós como bom pastor. E quão bom é nós sabermos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a confiarmos cada vez mais no Senhor. Nós sabemos que nessa vida nós enfrentaremos aflições. Nós sabemos que as dificuldades muitas vezes parecem insuperáveis diante de nós. Mas é nesses momentos que o Senhor mostra para nós quem o Senhor é. Ajude-nos a confiar em Ti. Ajude-nos a que nesses momentos nós possamos aprender mais a respeito de quem o Senhor é e que nós possamos aproximar ainda mais o nosso relacionamento de Ti. Conduze-nos, guia-nos e ajude-nos a cada vez mais a confiarmos no Senhor, descansarmos no Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Permaneçam em pé, nós vamos encerrar o nosso culto cantando.
Muito obrigado. Esse menino é muito bom. Irmãos, vamos finalizar cantando um hino que reflete Salmo 123, número 105 do Louvores ao Senhor, o meu pastor. Amém, amados, podem sentar. Convido agora nosso amigo, já está aqui preparado para dar os avisos. Boa noite. O Senhor é o meu pastor e isso basta. Vamos aos avisos. Culto de domingo, às 18 horas tem a escola bíblica dominical e às 19 o culto dominical. Opa, já ia esquecendo. Os visitantes. Aqui do meu lado direito, tem alguém que visita a igreja pela primeira vez nessas duas fileiras aqui? Esse lado de cá? Não? Todo mundo é de casa? Aí tem um aqui? Tem aqui? Diga seu nome. A outra também? É do lado dela é a primeira vez também? É que está do lado dela, não? Só a Nicole? Seja bem-vinda, tá? Assim que acabar o culto, tem um presentinho para você lá atrás do balcão, tá bom? Seja bem-vinda. Ah, você também? Seu nome? Rian. Seja bem-vindo, Rian. Da mesma forma que a Nicole, lá no final do culto, você pode pegar lá no balcão um brinde para você, tá bom? Do meu lado esquerdo, nessas duas fileiras, temos alguém visitando pela primeira vez a igreja? Não? Ok. Tem? Você é a primeira vez? Você aí no fundo? Não? Tá bom, então. Seja bem-vindo mais uma vez. Então vamos lá. Culto de domingo às 19 horas. Antes disso, às 18, a Escola Bíblica Dominical. E às quartas nós temos culto de oração e estudo bíblico, tá? Deixa eu ver se eu puder algum. Opa, não, tá certo. Sexta de amor, a lista continua ali atrás do balcão, coloque o seu nome, tá bom? Encontro de adolescentes e jovens, dia 23/8, às 17h30, aqui na igreja. Agenda de visitas, se os irmãos quiserem alguma visita de algum dos pastores, é só falar com eles, tá bom? Eles estão dispostos. E acabou os recados. Vamos orar para encerramento do culto. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nos ajuda a ter em mente todos os dias em nossas vidas, de que o Senhor é o nosso pastor e que isso possa refletir no nosso andar, no nosso caminhar e possa levar luz às outras pessoas, de que isso é suficiente, ó Pai, para nossas vidas. Nessa semana que inicia hoje, junto a Ti, junto aos irmãos, que o Senhor nos garanta, através do Teu Filho Jesus, essa tranquilidade, essa paz que o Senhor nos dá e que nós precisamos todos os dias para enfrentar o vale da sombra da morte, ó Pai.
Segunda-feira é uma semana que inicia trabalho, e o Senhor sabe das dificuldades de cada um no trabalho, das dificuldades de enfermidade, tudo que acontece em nossas vidas, Senhor. Mas que não possamos, ó Pai, desviarmos nosso olhar da cruz, que conduza-nos, ó Pai, na Tua verdade e no Teu caminho. Esta é a minha oração, que eu te peço, no nome sagrado do Teu Filho Jesus. Amém.